Então vamos começar, né? Vai em... Pera aí, viu? Primeiro, boa noite a todos nesse lugar, né? A palavra, quem não trouxe a Bíblia, o importante é que traga o seu coração para ela. Porque muitas pessoas trazem a Bíblia, mas não funciona na vida dela trazer. O que adianta trazer e se você só fica à vontade se não trazer? É melhor ir para receber do que ir para não receber. Se a pessoa só recebe sem Bíblia, é porque ele colocou o coração como uma Bíblia sagrada. O coração não é sagrado? Então a partir de hoje ele é sagrado e sempre será sagrado. Sagrado vem do significado separado, consagrado, puro. Eu digo, seu coração é sagrado nessa noite. Se é sagrado, o que ele fala também é sagrado. Não só de pão viverá o homem, mas viverá do que é sagrado. Ei, e não é para o outro viver, é para você viver. Se o que você pegar e tentar colocar na vida do outro, o que ele falou com você, não vai funcionar. O que ele falou com você só funciona em você. Agora, o que ele falar para o outro é diferente do que ele fala e o que ele falou com você, né? Tem uma diferença. Você sabe, poxa, o que ele me deu, porque não funciona, porque não é para você, é para aquele que vai vir para você liberar para ele. Tá? Entenderam, né? Show. A palavra é Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 19. Viu? Pode ficar tranquilo. Lucas capítulo 10, versículo 19. A Bíblia que eu esqueci meu óculos, vou botar de óculos diferenciado. Se alguém quiser, eu tô sem óculos, esqueci meu óculos, pode usar. Pode usar. Só funciona a Bíblia com óculos. Não sei onde tá. Vou procurar ainda amanhã. Mas... Daqui dá pra me ouvir? Daqui dá pra me ouvir? Tá. Pronto, eu vou entrar, viu? Diz assim: eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Agora presta atenção uma coisa. Ele não falou, vos darei autoridade e pronto. Não. Os discípulos tinham um acompanhamento, eles tinham um treinamento, eles tinham uma mentoria, um entendimento, para depois ele chegar e dizer, vos dei autoridade. Ele não falou, vos dei autoridade e você não sabe de nada. Eu vos dei autoridade e eu não treinei você. Jesus levou a eles ter noção dessa autoridade e depois explicou a eles e depois disse a eles sobre o que levou a eles ao que depois tinha que pisar em serpentes e escorpiões. O que eu quero dizer nessa noite não quer dizer que você diz que tem autoridade, se ele não lhe treinar e trazer consciência disso primeiro. Imagina a pessoa que quer fazer algo, vamos dizer, entrar numa empresa sem autorização. A vergonha que ela vai passar, sabe? Ela vai ser barrada. Ei, quem lhe autorizou? Paulo, eu sei quem é, mas quem é você? O capiroto falou naquela boca daquele infeliz. Ei, pisar em serpente, todo mundo pode dizer que pisa, mas ter a noção da pisar na bicha é outra coisa. Ei, se você e eu tá com dificuldade de entender sobre autoridade, você vai entender agora. Quer receber? Diga glória a Deus. Autoridade vem da palavra autorização. E a autorização
é alguém que primeiro treina você, lhe dá noção, depois diz assim para você: agora você já sabe como fazer aquilo. Não é alguém que chega e diz, leu aqui e diz, olha, ele diz que nós temos autoridade, vai pisar, pise. Vai pisar, pise. Você vai ser picado, vai ser rasgado. Porque não é só quem diz, é quem tem noção da autoridade. E é quem foi autorizado. E quando a pessoa é autorizada, ela tem algo junto com a autorização. Não é só autorização sem nada nas mãos. É a mesma coisa, olha, Deus te manda. Sem nada nas mãos, sem nenhuma graça. Não, ele ainda não te mandou, você ainda não tem nada. Você precisa ter algo dele, aí ele te mandou. Imagina as pessoas que vai e diz, Deus me mandou, mas não tem uma palavra que faz te respeitar. Ei, vocês vieram porque tem algo que é para autorizar sobre sua vida. Amém? Quem quer receber? Então, tem pessoas que ainda não têm autorização para ganhar almas e quer ganhar mesmo assim. Ele não está preparado, ela não está preparada para lidar com a autorização ainda. Ela está pensando que autorizar é ter fama, que autorizar é para ter status, que autorizar eu vou porque é gostoso. Não, não é assim. Se autorizou, existe uma noção, uma consciência da consequência se você não ir de acordo com aquilo que foi autorizado. Tem muita gente que diz, você tem que fazer a obra de Deus. Tem gente que está indo fazer, pensando que quem faz é ela. O que acontece? A família está sendo destruída, o financeiro está paralisado. Eu já enfiei nisso. O que acontece? Não tem autorização. Porque a autoridade, quando você vai com autoridade, você não desregula a sua vida. Você vai com equilíbrio, você vai descansada, você vai despreocupada, vai valente como uma leoa defendendo os seus filhotes. Você olha assim e diz, pode vir, com faca. Quem tem autoridade tem medo. Quem não tem, tem medo. Quem não tem, está preocupado. Quem não tem, e se morder eu vou viver, você é doido, está muito longe. Jesus não brincou de dizer, eu vos dei autoridade para os discípulos. Ele teve que fazer milagres. Ele teve que pregar muito. Ele teve que, exortar fariseus para ensinar ele e dizer, olha, é o seguinte, agora vocês têm noção. Quando eles estavam com noção, estavam acreditando em Jesus, aí Jesus chegou e enviou em dois. Dali, não foi uma autoridade ainda, só foi uma experiência de 2 em 2. Mas não quer dizer que vai em 2 em 2, que vai ficar em 2 em 2 para sempre. Primeiro, vou treinar você, vou saber se é isso que você quer. Porque se for só uma autorização para usar hoje e amanhã não, ele não dá. Não estamos falando de um homem qualquer homem. Nós estamos falando de um ser exigente. Jesus é exigente. É verdade. Ele é exigentíssimo. Olha como o cara chega para ele e diz, quando é que vai vir o reino? Não te importa saber. Será que ele é exigente? Falou na lata. Jesus não está nem aí. Se a pessoa quer ter autoridade ou não. Ele não libera assim. E principalmente o Espírito Santo de Deus, cara. E fora os anjos que tem que passar por eles. Que está entendendo aqui? Amém. Que não precisa se matar, eu tenho que ter autoridade, está escrito lá. Ei, não é brincadeira de criança. Se você não tem, não se meta. Se você vai e leva um pau e você está sendo massacrado, você não tem autoridade ainda. Ele vai lhe ensinar como é que lidar com o bicho, lidar com a situação. Aí a gente se alivia melhor. Peraí, se eu não consigo lidar com aquela situação, eu tenho que falar com aquele que dá autoridade para me usar a autoridade. Ei, e quando a gente tem autoridade é diferente daquele que pensa que tem. Hoje, Deus lhe trouxe para você deixar de pensar que tem, para deixar Ele lhe treinar para você e eu termos cada vez mais. Cada vez mais. E olha, eu vou falar uma coisa. Quando você tem autoridade, o fluxo que vem por você é de manhã, de tarde, de noite. Você não para de ter graça e unção. A pessoa pensa que tem autoridade, libera a palavra para você, diga um exemplo. Só que ela não tem mais uma palavra para liberar sobre você, ela não tem autoridade. Ela recebeu uma oportunidade
para Deus usar ela. Mas não quer dizer que Deus usa ela, ela tem autoridade sobre aquilo que ela tem na vida dos outros. E detalhe, autoridade tem muito a ver com o que Jesus disse: na casa do meu pai tem muita morada. E quando você descobre a morada, você descobre a autoridade que seu pai lhe deu. Que moradas são essas? Tem pessoa que nasceu para evangelizar, tem pessoas que nasceu para ser professor, advogado. Imagina um advogado ser profeta. Jonas saiu da posição dele. O que aconteceu? Ia lascar ele, a família e o resto, todo mundo ia morrer. Porque a autoridade é para ele e para Nínive evangelizar profeticamente. E o povo, você percebeu que Deus deu uma palavra a ele, o Pai, só que ele foi com todos os riscos. Quando você sabe a autoridade que ele lhe deu e ele lhe treina, pode ter chuva de canivete e a chuva de canivete não lhe pega. Pode ter pessoas armadas, mas o que está na sua boca é mais pior que as armas. Tá afim de autoridade nessa noite? Tá afim? Eu também. Venha, chegue junto. Quem está entendendo aqui, pelo amor de Deus, que está em você? Amém. Ou está no outro? Está em você. Olha. Aqui entenderam, né? Deu para entender. Essa palavra aqui é uma noite apostólica. Quando vocês ou qualquer pessoa é convidado para uma pessoa que tem noção do apostolado, eles são muito usados para olhar para a vocação, o dom, aquilo que a pessoa foi chamada para exercer. Porque apóstolos, a responsabilidade apostólica é ajudar o outro a servir o outro, ajudar o outro a ajudar pessoas. Veja, o apóstolo Paulo, ele veio para uma pessoa na Grécia, naquele tempo, para Timóteo. Ele não veio para muita gente, ele veio para um. Para o quê? Levar Timóteo a uma vocação e Timóteo ajudar a servir aquele povo ali. Então cada um aqui tem algo específico para ajudar pessoas. Algo específico para colocar na vida de pessoas aquilo que só você tem autoridade, mas com aquela consciência. Não quer dizer que funciona, que não funciona. Funciona, mas você precisa entender primeiro como funciona. Se você e eu fomos chamados para algo, não adianta você sair daquele algo que ele te chamou. Só funciona naquilo que ele te chamou, não adianta sair. Mas se você sair, não tem problema. Vai lascar com tudo, vai ter sofrimento. Quem tem problema com sofrimento aí? Todo mundo? Com morte? Todo mundo? Se você não tiver problema com a morte, se você não tiver problema em ser feliz, um parente morrer, saia do que Deus te chamou. E tá tudo certo. Mas se você tem problema, a vocação é seu melhor remédio. Amém? Amém. E se entregar melhor, olhe, ajudar os outros é a cura da nossa casa. Fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, aquilo que a gente passou anos orando, Deus faz em quantas pessoas que a gente serve. A resposta da cura, da conversão do familiar, está em quantas pessoas a gente serve, com a chamada que Deus nos chamou. Está com problema financeiro? Procura alguém para servir, que o resultado da finança está naquele que precisa da sua ajuda. Pensa aí quantas pessoas agora estão precisando de você. Essas pessoas são a resposta das nossas orações respondidas. Amém? Ele não veio para servir. Ele não veio para ser servido. A gente veio para servir. Amém? Estão entendendo, né? Eu estou liberando.